Grace be with the church. Quantos estão felizes, diga amém. How many are happy? Say amen. Glória a Deus. Glory to the Lord. Aleluia. Bom, é um prazer estar com a igreja novamente, tá? It's a pleasure to be back here with the church. E é uma alegria poder compartilhar com vocês novamente a palavra de Deus. And it's a joy to once again be able to share with you the word of the Lord. A gente teve algum tempo aí fora, né? 2 meses no Brasil. Me and myself and my family were away for 2 months in Brazil. Mas a gente estamos de volta, tá? Essa é a nossa casa, essa é a nossa família, But we are amém? back. This is our home. This is our family. We're so glad to be back. Glória a Deus, tá? Que Glória Deus to God. te abençoe grandemente nessa tarde. Know that God may bless you greatly in this afternoon. Eu queria te convidar a nós orar primeiro, tá? Fazer uma Just before oração. we start, I'd like to invite everyone just to pray. E eu quero dizer que hoje eu vou pregar a mensagem que realmente eu amo dentro da palavra de Deus. And today I'm gonna preach a message that I'm truly in love with in the word of the Lord. A essência do evangelho. It's the essence of the gospel. Amém? Amen. O que é a essência do evangelho? What is the essence of the gospel? Vamos orar primeiro. Let's Feche os pray teus olhos, first. por favor, se você Close your puder. eyes. Vamos orar. Pai, nós te pedimos graça, Senhor. Father, we ask for grace. Nós pedimos unção e capacitação do alto neste momento. Father, we ask for anointing and an ability that comes from heaven right now. Nós oramos por uma visitação dos céus, Pai, nessa tarde. Father, we pray that you would just visit us from heaven in this afternoon, Jesus. Precioso Espírito Santo de Deus, A precious Holy Spirit of the Lord, seja bem-vindo aqui neste lugar nessa tarde, be welcome in this place. onde toca as nossas vidas de forma sobrenatural. Lord, to just touch our lives in a supernatural way Nos leva a uma compreensão, uma revelação mais profunda da Tua Palavra. and bring us to a deeper understanding, an understanding which is deeper and profound of your word. No mais íntimo do nosso ser, do nosso homem interior. Father, that in the inside, the most inner being of our man, No nome de Jesus. in the name of Jesus. Toma os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo e a Tua Palavra. Take all our thoughts, all our minds, Father, with you right now. E eu tomo autoridade no nome de And with Jesus. the authority of the name of Jesus, Eu repreendo todo o poder do inimigo, I rebuke every power of the enemy. toda a ação das trevas, todo o poder de Satanás seja quebrado neste momento. Every action of darkness, every power of Satan is broken right now. Todo espírito que causa dispersão neste momento sai em nome de Jesus. That every spirit that causes dispersion and distraction, leave this place right now. Senhor, eu te peço, envia anjos com espada de fogo na mão deste culto. Father, and I ask that you would just send angels with flammable swords in their hands right Dá now. ordem aos teus anjos para que toque pessoas aqui nessa tarde. Abençoe vidas em nome de Jesus. Father, and I pray that you would just bless every person in here, that you would touch their lives. Amém? Amen. Glória a In the name of Deus. Jesus. Amen. Glória a Deus. Amém? Como eu falei e repito, a essência do evangelho eu quero falar, o título da minha mensagem hoje, tá? Like I've said, and I repeat myself, the title of my message today is The Essence of the Gospel. E o que é o evangelho? And what is the gospel? O evangelho, segundo a Bíblia, é a doutrina e a história de Jesus Cristo. The gospel, according to the Bible, is the doctrine and the history of Jesus Christ. E são os primeiros 4 livros do Novo Testamento, And it's the first 4 books of the New Testament. que eles relatam o nascimento de Jesus, os seus ensinamentos, a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. So it talks about obviously Jesus' birth, his teachings, Jesus' death, resurrection, and when he went up to the heavens. Mas como eu te disse, qual é a essência do evangelho? But what is the essence of the gospel? Como eu falei para vocês, a mensagem que eu amo biblicamente é o arrependimento. And like I've said before, it's a message that I truly love, and this is repentance. Não tem nenhuma outra mensagem na Bíblia que me impactou tanto como a mensagem do arrependimento. There is no other message in the Bible that has impacted me in such a way like the message of repentance. O arrependimento, segundo o meu entendimento, eu descobri que o arrependimento é um desespero pelo perdão de Deus e pela misericórdia de Deus. And according to my understanding, repentance is almost like a desperation for God's forgiveness, and change of behavior.
Arrependimento é uma mudança na maneira de nós pensar em relação a Deus e ao nosso pecado. And repentance is a change of how we think in relation to of how we think about God and how we think about our own sin. É uma conversão íntima do pecado para Deus. It's a conversion, it's a change of direction from sin to God. E uma conversão, ela é conhecida pelo seu fruto, que é a obediência. You know, and conversion, it's you know that you're converted, you know that you've changed directions through the fruit, and that fruit is obedience. Mas, infelizmente, muitos na igreja têm amado o pecado e nunca tiveram uma experiência profunda de arrependimento em sua vida. But unfortunately, there are a lot of people in church that have loved sin, and until this day haven't had a deep experience of repentance in their life. E uma das primeiras coisas que eu entendi quando eu tive um arrependimento no meu coração, And one of the first things that I understood when this repentance flooded my heart, foi que eu tive que odiar aquilo que eu mais amava e amar aquilo que eu mais odiava. it was that I needed to love that which I hated the most, and I would have to hate that which I love the most. Então significa isso uma mudança de atitude no nosso estilo de vida. So what does this mean? It's a complete change of attitude in our lifestyle. Então você deixa de amar aquilo que você amava e odeia e passa a amar aquilo que você odiava. So in essence, you literally you start to hate that which you loved previously, and you start to love that which you hated. Pegou aí? Amém, glória a Deus. Eu tive que amar o mal e odiar o mal e amar a Deus. No, I had to hate that which was evil and love God. Então, resumindo, arrependimento é uma substância extraída do Evangelho que constitui a natureza do Evangelho. No, in other words, the repentance is a substance that is extracted from the gospel, from the word of God, and that is in essence is the nature of the gospel. E o arrependimento expressa as características da doutrina de Cristo, daquilo que Jesus Cristo ensinou. You know, and repentance, it expresses the doctrine of Jesus Christ, that which Jesus Christ taught while he Então was here. eu cheguei ao entendimento que da mesma forma que do perfume, das flores se extrai o perfume, And I've come to understand that in the same way that we extract perfume from flowers, que é a sua essência, which is, you know, an essence of the flower, e como da oliveira se extrai o azeite, and in the same way that you extract oil, olive oil from an olive, igualmente com a pregação do evangelho se extrai o in the arrependimento. same way it's through the preaching of the gospel that you extract repentance. Amém? Quantos estão entendendo? Então, dentro do arrependimento se requer e exige So repentance is something that is necessary, that the Bible requests. conhecimento e entendimento da condição do homem, como nós estamos vivendo hoje. And in order to do that, you need to have understanding of your condition and how you're living right now. Do julgamento e da condenação You eterna. need to understand the judgment and you need to understand eternal condemnation. E o ponto que eu quero falar aqui agora é o reconhecimento do pecado. And the point that I want to start with is recognizing sin. Então, você vai ouvir muito essa palavra, eu vou repetir ela muitas vezes aqui, reconhecimento. And today I'm going to be repeating this word a lot, recognizing. Você pode repetir aí Can you repeat this with me? essa palavra, reconhecimento? Recognizing. Sem reconhecimento do pecado e da nossa culpa, não seria necessário o arrependimento. Without recognizing our sins, of our guilt, repentance wouldn't be necessary. E também, não necessariamente, Deus nos justificaria para a salvação. And not only that, God wouldn't need to justify us, you know, and make us righteous for salvation. Então, se não há necessidade de arrependimento, So if there's no need for repentance, que é o reconhecimento da nossa condição humana, which is the recognition of our human status, of our human nature, da nossa condição pecaminosa, isso of mesmo, our Luca? sinful nature, Não, e consequentemente a admissão da nossa culpa, and also in doing that we admit our own guilt. nós precisamos não somente reconhecer, mas admitir que nós somos culpados. No, we not only need to recognize, but also admit that we are guilty. Então nós somos
a constatação da impossibilidade de nós alcançar salvação por nossos méritos. So we need to then recognize that there is an impossibility for us to reach salvation through our own means. Quantos estão entendendo? Diga amém. Can you understand? Por exemplo, John Wesley, fundador da Methodist Church, dessa igreja que nós estamos aqui For hoje. example, John Wesley, which is the founder of this church that Ele dizia uma, the building here. ele dizia uma frase: reconhecei vossa doença, conhecei vossa cura. And he would say something very interesting. He would say, know your sickness and you will understand your cure. Reconhecei vossa doença, conhecei vossa cura. It's like you recognize your sickness and you will then understand Veja the healing, que your cure. a doença, ela precisa ser reconhecida antes da cura ser recebida. You know, before in the same fashion, you know, sickness needs to be understood, needs to be recognized before any treatment is made available for it. Amém? Amen. Você entende isso? Can you understand that? Por isso que a Bíblia diz, por essa razão veio João Batista pregando uma mensagem específica em reconhecimento ao arrependimento. And that is why we see in the Bible at the very beginning of the Gospels, John the Baptist preaching a very specific message for people to recognize their sins. Em Mateus 3:2, João Batista aparece dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. In Matthew 3:2, John the Baptist says, repent, for the kingdom of heaven has come. O Evangelho de Marcos, ele tem início apresentando João Batista, com o qual Deus o tinha levantado, João Batista. You know, and the Gospel of Mark, it starts with John the Baptist, and it shows a story of how God raised John the Baptist for ministry. Em Marcos 1:4, logo no início, a Bíblia diz assim: assim surgiu João Batista no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. And in Mark chapter 1 verse 4, it says, and so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Lucas, ele fez a mesma declaração em Lucas 3:3. And the same thing is seen in Luke 3:3. Paulo, ele repete isso na sua pregação em Antioquia, em Atos 13:24. And Paul, he repeats this in his preaching in Antioch in Acts Ele repete 13:24. novamente em Éfeso, em Atos 19:4. And he repeats this again in Acts 19:4. Então, percebemos que aqui é mais do que uma informação, é uma comprovação da palavra de And we Deus. understand this is more than just information, just things that you need to know. This is literally the word proving itself. E o propósito da repetição bíblica é a ênfase que a palavra de Deus faz. And the purpose that something, the reason why something is repeated in the Word of God, it's to give it emphasis. Então, não haveria tanta ênfase se o assunto não fosse tão importante. And there wouldn't be so much emphasis if the topic wasn't of extreme importance. Por exemplo, o que Jesus quis nos ensinar quando ele disse assim: não são os bons, os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. You know, what did Jesus want to say whenever he said it is not the healthy that needs a doctor. You know, I've come to call the sinful to righteousness. It is the unjust. It's the unjust that needs righteousness. Amém? Então, porque ele queria que nós reconhecesse algo da nossa parte, a nossa doença. And it's because he wanted us to recognize something inside of us. Agora, he wanted us to recognize our sickness. Veja bem, depois de Jesus ele ressurreto, ele advertiu dois discípulos a caminho de Emaús. You know, and after Jesus he was resurrected, he came to two disciples after he was resurrected. Dizendo que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. And he told them that by his name the repentance would be preached to all the nations. Amém? Amen. Então essa foi Jesus que falou. Então ela chegaria até a nós, a todas as nações. Por isso que ela chegou até a mim e até você. And this was Jesus' own words, and this is the reason why we are here today and why we preach Então, this today. portanto, Jesus não somente ele pregou a mesma mensagem de arrependimento, So not only Jesus preached the same message of repentance, né? A mensagem do seu precursor João Batista, this was the message obviously of his predecessor, which was John the Baptist. como ele também instruiu os discípulos que eles
que sucederiam Jesus, após Jesus, que fossem e levassem a mesma pregação a todo mundo. And in the same way, he instructed his disciples to continue the work and take this message throughout the world. Agora, o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram a missão que Jesus tinha confiado a And what eles. did the disciples do? They obeyed the mission that Jesus had given them. Agora veja bem, no dia de Pentecostes, Now see this in the day of Pentecost. no primeiro sermão que Pedro pregou, Now, in the first sermon that Peter preached, Pedro ele foi direto a esse assunto, Peter, the first topic that he went to was exactly this. dizendo em Atos 2:38, And he said in Acts 2:38, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão de seus pecados. and Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the forgiveness of your sins. Em outro momento, quando Pedro teve a oportunidade diante do sumo sacerdote, And in another moment where Peter was before the high priest, o apóstolo falando de Jesus e esclarecendo para eles, and while he was, explaining Jesus and what the gospel was about to the high priest, em Atos 5:31, this is in Acts 5:31, Pedro fala assim: Deus o exaltou, elevando a sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. it says the following: God exalted him to his own right hand as prince and savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Então, a ideia aqui do arrependimento como primeiro passo para a fé salvadora And the idea presented here is that repentance is the first step to the faith which saves. então, era tão clara que aparecia repetidas vezes no Novo Testamento. And this was so clear to everyone at the time that it appeared, repeatedly throughout the New Testament. E em vários discursos dos apóstolos. And this was part of many of the discussions the apostles had. Outro exemplo, quando Pedro retorna de Cesareia a Jerusalém, no livro de Atos ainda, Another example in Acts is whenever Peter returns from da Cesareia para Jerusalém. comes from Caesarea to Jerusalem. E ele vai explicar com detalhes o que Deus tinha feito no meio de outro povo que seriam os gentios. And he starts to explain with detail what God had done to another people, which was the Gentiles, through him. O que tinha acontecido na casa de Cornélio com os irmãos que estavam lá. And he was explaining to the brothers in Jerusalem what had happened in Cornelius' house. A Bíblia diz que os irmãos se levantaram, louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. And they said the following: they praised God, saying, so then even to the Gentiles God has granted repentance that leads to life. Amém? Amém. Glória a Deus. Você percebe quanta ênfase a palavra de Deus traz sobre o arrependimento? Can you understand how much emphasis the word of the Lord Então, gives to repentance? não há manifestação da vida, né, divina de Deus, da vida eterna, sem que haja primeiro o arrependimento em nossas vidas. So just for you to understand, there is no action of salvation until repentance first occurs in our life. Novamente aqui, Paulo, quando ele se reúne com os presbíteros em Éfeso, Once again, when Paul he is together with the leaders of the church in Ephesus, e ele resume seu ministério com as seguintes palavras. and he kind of gives a summary of his ministry with the following Em words. Atos 20, 20 e 21, ele diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. You know, I did not stop preaching anything, but I taught everything publicly and from home to home. I testified, both to Jew and Greeks, that they need to convert to God with repentance and faith in our Lord Jesus Christ. Novamente, Paulo, diante do rei Agripa, quando ele relata o início do seu ministério, como que foi a sua conversão, And once again, when Paul is in front of King Agrippa, and he's talking about his conversion and the start of his ministry. em Atos 26, 20, This is in Acts 26, Ele diz assim, ó, chapter 26, verse 20. preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, se convertessem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. And he said the following: first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles, I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Então nós
observamos que o arrependimento, ele precede a fé, ele vem antes da fé. And we understand here that repentance, it precedes faith. It's something that needs to happen before your faith is ignited. Mas infelizmente a pregação contemporânea de hoje, dos dias de hoje, tem eliminado a mensagem, o apelo pelo arrependimento. And unfortunately, what we see in our days is that the messages in our altars is leaving aside the need of repentance. O que acontece? Os pregadores, eles têm ignorado o fundamento do arrependimento e vão direto à ação de crer em Jesus. What happens is the preachers, they ignore the foundation, which is repentance, and they go directly to faith and the action that Jesus has in one's life. Então, certas igrejas, eles pregam um evangelho sem denunciar o arrependimento. And some churches, they actually go about preaching the gospel without first, treating with repentance. Ou melhor, sem denunciar o estado pecaminoso do ser humano. Or without ever explaining the sinful nature of human being. Então, o problema é tentar suprimir o arrependimento antes de apresentar Deus e o que Cristo fez por nós. So the great challenge here is that we need to first preach repentance before we start preaching what Jesus can do in our lives. Agora eu pergunto a você, se o homem não se reconhece pecador, Now I'll ask you the question, if man can't recognize himself as a sinner, por que precisaria reconhecer Cristo como seu Salvador? then why then would he need to recognize Christ as his Savior? Se você não reconhece que você está doente, If you can't recognize that you're sick, como você iria reconhecer que você precisaria de um remédio? so how will you know that you need medicine? Você está percebendo o que eu quero falar? Do you understand what I'm talking about now? Então, se o pecado humano, que é a raiz do pecado, So if sin, which is the root of all evil, a raiz do problema não for exposto which is the root of our biggest problem, if that isn't e exposed devidamente falado, anunciado, pregado, and isn't preached properly and isn't spoken to about a lot, conduzindo assim nós ao arrependimento, então que tipo de fé nós estamos and pregando? thus bringing us to a repentance, a deep repentance, then what gospel are we preaching? Então, a fé que salva não é somente aquela que crê em Jesus, o que crê que Ele é o Filho de Deus. So the faith that saves isn't only the one that believes that Jesus Christ is the Son of God, Mas a fé que salva, que significa que salva, é aquela que nos leva a crer na obra da cruz, but the faith that saves is the one that brings us to believe in the work of the cross. e assumir tanto os nossos pecados e a nossa culpa, And it's the one that brings us to acknowledge our guilt and our sins, para que possamos receber a justiça de Deus, aquilo que Jesus fez por nós. so that then we can receive what Jesus has done for us. Mas eu volto a falar, não há reconhecimento do estado condenatório, So I'll go back to saying there's no way for you to recognize your guilty stage sem conduzir primeiro as pessoas a crer não somente na obra da cruz, mas crer naquilo que é possível Deus fazer através do arrependimento. without guiding people to the work of the cross and guiding people to what God can do through repentance. Então nós lemos vários versículos aqui da Bíblia. So we've read loads of verses here from the Bible, Mas o evangelho pregado sem arrependimento não é o evangelho de Jesus Cristo. but the gospel that is preached without repentance is not the gospel of Jesus Você pode Christ. chamar de qualquer outro evangelho, menos o evangelho de You can Jesus. call it any other gospel, but it's not the gospel Porque of Jesus Christ. não foi a mensagem que Cristo pegou It wasn't the message that Christ preached, e nem tampouco a que ele determinou que os apóstolos pregassem, and os discípulos pregassem. it also wasn't the one that he told the disciples to preach. Então o que nós devemos fazer hoje? So what should we do today? Voltar à essência do evangelho Go back to the essence e denunciar of the gospel, a real condição do homem. and truly announce and truly expose the true condition of O man. homem é pecador e ele carece da glória de Deus, precisa da intervenção de Deus. Because man has sinned and he needs, he's in need of the glory of God. He needs God to come in his life. Amém? Amen. Russell Shedd, grande teólogo, Russell Shedd, where is it? Russell, Shedd. Sorry, difficult name. ele afirma assim: uma teologia que oferece graça sem arrependimento é falsa. And he says, a theology that offers grace without repentance is fake.
Então, se o pecador ele não tem a consciência da majestade divina de Deus e da sua santidade, So if the sinner doesn't recognize the majesty of God and His holiness, e nem do real inferno, da existência do and he inferno, doesn't understand that there is a hell and the existence of hell, para o qual o pecador está caminhando, and to which that every sinner is walking towards, então o evangelho ele perdeu a sua essência, que é o then arrependimento. the gospel has completely lost its essence, which is repentance. Quantos estão entendendo? Is everyone understanding? Então, o arrependimento era o ponto de partida e só se fazia sentido se as pessoas entendessem essa chave. So repentance is the starting point, but it only makes sense if people can understand it. A sua condição miserável do homem If they can understand the miserable condition man was in, e que o homem era merecedor do juízo de Deus. and that man is actually worthy of condemnation. Então, o arrependimento sempre foi um ato de humilhação diante de Deus. So repentance has always been an act of humiliation before Um God. clamor pela misericórdia de Deus. It's a calling to God for mercy. Daqueles que entendiam claramente a sua sentença condenatória do homem. It's for those that understood that they were condemned for being men. Veja aqui em Atos 17, 30 e 31. Paulo diz assim: See here in Acts 17, 30, 31. no passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disto a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. It says, in the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Então, primeira coisa, se denunciava a condição miserável do homem, o estado de pecado que ele vive. So the first thing is to expose sin and the condition that man is living in. E sempre requeria um entendimento inevitável da consequente condenação do homem ao inferno. And after that you need to understand that because you're a sinful man, you are condemned to hell, to eternal condemnation. Então, somente depois disso é que se apresentava as boas novas do evangelho. And it's only after someone was able to understand these two things, it was then that the gospel of repentance, of grace was preached to E them. que mostrava que o homem, o ser humano, ele precisa da ação de Deus, do sobrenatural de And this Deus. then would show men that they needed the supernatural of God. They needed the action of God upon their lives. Vemos outro texto aqui agora. We have another verse here. Paulo diante de Félix, o governador We de have Paul Roma. before Felix, the Governador Roman de governor. Roma. Diz assim em Atos 24 e 24 e 25. Diz assim, ó, vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se expôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto pode sair. Quando chamar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. It says, several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Jesus Christ. As Paul talked about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, that's enough for now. You may leave, and when I find it convenient, I will send for you. Agora vejo que John Bevere, ele afirmou isso e segurou, um grande pregador da América. John Bevere, he was a great preacher of America. He said the following thing. Ele diz assim, ó, não há como depositar fé no Senhor Jesus Cristo, a menos que haja primeiro arrependimento da desobediência voluntária a Deus. And he says, there is no way to have faith in the Lord Jesus Christ unless there is faith in repentance of voluntary disobedience to God. Novamente, é um sermão pregado há décadas de anos. John Wesley ele diz assim, Yeah, and again in another sermon which was preached hundreds of years before, ele diz assim, ó, precisamos arrepender-nos antes de podermos crer no Evangelho. it says, first we need to repent before we can believe
in the gospel. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem específica do reino de Deus para todas as And nações. the message of the gospel, the specific message is first repent and then believe in the gospel. E aqui eu vou concluir a mensagem, tá? And here I'm finalizing the message. O arrependimento nos leva a 3 estágios da fé. Repentance, it brings us to 3 stages of faith. Primeiro, identificação. First, we need to identify. Segunda, apropriação. 3, we need to take ownership. E terceiro, confissão. And 3, we need to confess. Você pode fazer isso junto comigo, junto com o Lucas? Can you do this together with me? Primeiro, So, first, identification. second. Second, taking Não, ownership. Não tá, não tá bom não. Não tá, No, it's calma. not good. It's not Tá what we todo need. mundo olhando para mim? Everyone is still waiting Calma for his aí. cue. Isso aqui você precisa lembrar, porque é a chave. Primeiro, So, repete isso comigo, com o Lucas. repeat this after me, okay? Identification, taking ownership, and confession. Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Então, primeira coisa, a identificação. So the first thing is identification. A fé que nos salva é a fé que nos leva a reconhecer que nós estamos em Cristo, que você está em Cristo. The faith that saves is the faith brings us to recognize that we are in Christ. Você está em Cristo. Então, repete isso com o Lucas. Eu estou em Cristo. So repeat this with me. I'm in Christ. A nos identificar com Cristo na sua morte e ressurreição. So we first need to identify ourselves with Christ in His death and resurrection. Vamos ler 2 Coríntios 5:17. So let's read 2 Corinthians 5:17. Diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. So it says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Então, estar em Cristo é a chave da identificação. So to be in Christ is key to identification. Se nós nos vemos nele e nos identificamos com Cristo, So if we see ourselves in Him and we can identify ourselves in Him, pela fé que nós cremos em Jesus, and by faith, the faith that we believe in Jesus, eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível para você, que você possa entender isso I'll que eu try estou falando, to tá? do this the best way possible. Então nós nos identificamos, representamos Cristo So we identify ourselves and we represent Christ na sua morte, in His death, no seu sepultamento, in His burial, no seu sepultamento e ascensão aos céus. and in His ascension to heaven. Amém? Amen. Vamos ver. Agora você vai entender o que eu quero pregar, tá bom? You'll explain. You'll understand soon where we're Então, going. o nosso passado ele é apagado, as coisas velhas já passaram So our past is forgotten. The old things have gone by. e há uma nova realidade que Deus faz presente em nossa vida hoje. And there is a new reality that God manifests in our life. Então vamos voltar aqui aos textos-chave da Bíblia, tá? So let's go Colossenses back 2:20. to the Bible for reference. It's Colossians chapter 2 verse Quando 20. Jesus morreu, a Bíblia diz que nós morremos com Ele, nos identificamos com Ele. So the Bible says whenever Jesus died, we also died with Him. It says there, since you died with Christ. Amém? Primeira identificação. Segunda, That's the first identification. quando Cristo ele foi sepultado, as Escrituras afirmam também, asseguram que nós fomos sepultados com Cristo. And again, when Christ was buried, the scripture says that we were buried with Him. Em Romanos 6:4. In Romans 6:4. Já que vocês morreram com Cristo, And since you have died with Christ, não morreram não, desculpa aí. Nós fomos sepultados, perdão. Vocês morreram foi o primeiro ponto. so you died with Christ was the first point. Segundo, nós fomos sepultados com eles, Romanos 6:4. So the second point is that we were buried with Him, Romans 6:4. Terceiro ponto, nós ressuscitamos com Ele. The third point is that we also resurrected with Him. Em Colossenses 3:1 agora, In Colossians 3:1, diz assim, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Ele. it says there, therefore you have been raised with Christ.
Amém? Então vocês morreram, So we've died, foram sepultados, we were buried, ressuscitamos com Cristo. and we resurrected with Christ. Último e quarto ponto. And the fourth point then is, A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. and it says then that we actually seated with Christ. Nós morremos, fomos sepultados, ressuscitados. So we died, we were buried, we were resurrected, Agora nós precisamos de um lugar de honra. and now we need a place of honor like Christ. Amém? Agora é a hora de você dar um forte aplauso ao Senhor This is the Jesus. time where you praise the Lord. Amém? Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Ephesians 2:6 says, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms Você está in entendendo? Christ Jesus. Amém? Amen. Glória a Deus. Então, último ponto aqui. Segundo ponto, né? Apropriação. Second point is appropriation or taking ownership. Nós nos identificamos com Ele. So we identified ourselves with Christ. Amém? Vocês vão debater isso aí lá na cela. Não vou you- pular we'll- para o segundo ponto aqui. We'll discuss this later in the cell meetings, but we'll keep going for now. Amém? Então, depois de nos identificar com Cristo, é necessário a gente tomar posse pela fé daquilo que é nosso. So after we identify ourselves with Christ, it's necessary then that we take ownership through faith of that which is ours. Daquilo que nos foi dado. That- E somente pode ser sido feito isso por meio da confissão. And that which was given to us, and that we can only take ownership through confession. Eu falei confissão ou falei apropriação? Tá, eu errei aqui, eu mesmo. Combata o bom combate. 1 Timóteo 6,12 diz assim, ó, combata o bom combate. 1 Timothy Da fé. 6:12 says, Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. it says, fight the good fight of faith, take hold of eternal life. Só até aí, tá? Então, Just to hear. apropriação. Precisa tomar posse daquilo que é seu. So appropriation or taking ownership is Você the act of taking se ownership of what's se yours. apropriar pela fé em Jesus. And you need to just take ownership through faith in Jesus. Então, a partir do algo que nós entendemos que algo nos pertence, a gente deve agarrar com toda a segurança e firmeza aquilo que é nosso. So after we can understand that something belongs to us, we need to grab it with every certainty Então, because it belongs to us. se a Bíblia diz que nós somos perdoados, nós devemos agarrar isso com toda a força So if the Bible says that we are forgiven, we need to live with that understanding, e crer no perdão de Deus. and we need to believe in the forgiveness of the Lord. Se a Bíblia diz que nós somos curados, sarados pelo sangue de Jesus, então nós devemos agarrar isso com toda a força. So if the Bible says that you are healed by the blood of Christ, then we need to grab hold of that with every strength that we have. Então a gente deve tomar posse. Jesus falou que Ele vai voltar e vai nos buscar para estar com Ele para sempre. Nós devemos agarrar isso e tomar posse dessa And verdade. Jesus said that He would come back and He would bring us to Him forever. So then we need to understand and believe in these Então nós promises. podemos ter certeza da salvação? So can we have certainty of salvation? Claro que sim. Of course. Mas só depois nós agarrarmos com essa verdade. But only after we take ownership of this truth. Agora sim, terceiro e último ponto, confissão. And the third point then is confession. Então, o terceiro e último ponto da fé é o ato de nós confessar Jesus. The last point of faith is the act of Então não basta, confessing Christ. não basta só nós ter fé no coração, So it's not enough for you to have faith only in mas your heart. é preciso você expressá-la ela verbalmente, falar. You also need to express this faith. You need to Vamos ver speak o about it. que Paulo diz em Romanos 10, And let's see 9 e 10. Let's see what Paul says in Romans 10, Ele verse diz 9, assim, ó, 10. se você confessar com a sua boca que Jesus, Ele é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça de Deus, mas com a boca se confessa para a salvação. It says, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Paulo aqui só interpretou as palavras de Jesus. Paul, the only thing he did here, he interpreted Jesus' word. Se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. You know, if someone confesses me before men,
I will also confess him before my Father. Se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu If Pai someone que está nos denies céus. me before men, I will also deny him before my Father. Então, se quisermos ser aceitos, So if we want to be accepted, é necessário a identificação, it is necessary for you to necessary for identification, a propiciação appropriation or taking ownership, e a confissão, falar. and confession. You need to A speak about confissão da nossa fé. it. Confess. You need to confess your faith at all Então, times. ela começa com uma declaração verbal diante das pessoas, começa falando. So it starts with a declaration, a verbal declaration before people. A gente começa a expressar, declarar verbalmente para a nossa família, para os nossos amigos, And para we- todos que estão em nossa volta. And we start to speak about our faith to our family members, to our friends, to everyone around us. E não para somente para ela, se estende com a declaração por meio do batismo que Jesus constituiu. And it doesn't only stop there, but it also extends itself through baptism, which Jesus instituted himself. Veja o que Jesus disse em Mateus 28:19. Look what Jesus says in Matthew O vers- 28:19. O versículo-chave aqui da nossa igreja. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. It says, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." Veja, o Evangelho de Marcos, ele também registrou a importância do batismo que é acompanhado da fé. And in the Gospel of Mark, the same thing is read. The importance of baptism, which is followed by faith, is also being registered. Em Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. And in Mark 16:16 it says, "Whoever believes and is baptized will be saved." Então, por essa é a razão pela qual nós, como igreja, batizamos todas as pessoas novas convertidas e chegando aqui nessa igreja. And that is the reason why we as a church, we baptize every person, any new member that comes in here and comes to Christ. Quantos aqui foram batizados recentemente? How many Pouco here were tempo, os últimos baptized aí. recently? The latest. Levante sua mão. Raise your hand. Amém. Glória a Deus. E logo em breve teremos mais um novo batismo aí. Amém? And soon we'll have more baptisms. Amen? Pessoas novas. There will be new people coming in. Glória a Deus. Amen. Então, a fé que a gente tem no coração, ela tem que ser expressa por meio da declaração verbal daquilo que nós falamos. So the faith that we have in our heart needs to be spoken about. It needs to be declared. Precisa ser testemunhada publicamente. It needs to be a testimony, a public testimony for E people. nada melhor do que isso, do que mediante o batismo. And there's nothing better than the baptism to do this. Amém? Amen. Então, o batismo, além de ser um selo da fé, So the baptism is not only a seal of faith, mas o batismo, ele atesta o tipo de fé que a gente tem em Cristo. but the baptism also testifies of our faith. Aquela fé que se identifica com Jesus. It's the faith that identifies itself with Jesus. Não vou repetir, vocês vão repetir isso lá na célula. I'm not going to get you to repeat it now. You'll repeat this in the cell meetings. A fé que se apropria daquilo que nos é dado. But it's the faith that takes ownership of that which is given to us. E a fé também por meio da confissão também, verbal. But it's also faith that is expressed through verbal confession. Mas não somente verbal, mas cerimonial por meio do And batismo. ceremonial confession through the baptism. Amém? Amen. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? So let's stand up. E eu queria terminar com uma frase de Martim Lutero, o grande reformador protestante. I would like to just finish up with a phrase from Martin Luther. E depois de repetir a frase, o Lucas vai fazer o mesmo treinamento com vocês. And after we say this here in the front, we're going to repeat it together. Mas ele diz assim, ó: por isso o homem pode se orgulhar seguramente em Cristo. Isso aqui você pode se orgulhar. It says, therefore, a man can boast with confidence in Christ. Meus são o viver de Cristo, o seu agir, o seu falar, o seu sofrer, o seu morrer. It says, mine are Christ's living, doing, and speaking, his suffering and dying. São meus como se eu tivesse vivido, agido, falado, sofrido e morrido com Ele, com Cristo. They are mine as if I had lived, acted, spoken, suffered, and died with him. Amém? Amen. Glória a Deus. Aleluia. Então eu queria que você repetisse isso aqui, Lucas. So Com like, todos.
let's repeat this together. Lucas. After me. Meus são agir de Cristo. Mine are Christ living. O seu falar. His speaking. O seu sofrer. His suffering. E o seu morrer. And his dying. Amém? Amen. Glória a Deus. Feche os teus olhos, por favor. I'd like you Se to all você to close puder. your eyes where you are. Com os teus olhos fechados. And if your eyes closed, Eu queria tirar um tempo de reflexão I'd like to just have a time of reflection. ao nosso estilo de vida e a nossa conversão. I'd like for us to reflect our lifestyle, our conversion. Daniel Kolenda, Daniel grande pregador e missionário da África. Daniel Kolenda, which was a preacher and a missionary in Africa. Ele diz assim: o arrependimento é a prática do justo. He says the following: repentance is an act of a righteous man. E eu te encorajo hoje a usar o seu testemunho para ganhar vidas para Jesus. And today I would like to challenge you to use your testimony to win lives for Jesus. Expressando sua fé em Cristo That you would express your faith in Christ a todas as pessoas em sua volta. to every people around you. Queria que nós levássemos esse tempo aqui de busca, de arrependimento ao Senhor. Now I'd like for us to have a time of repentance before the Lord. O Espírito Santo, ele está aqui neste momento The Holy Spirit is here right now, e ele vai nos mostrar and He will show us. algumas áreas da nossa vida He will show us some areas in our lives que precisam de arrependimento. which are in need of repentance. Talvez precise de mudança, de transformação, Maybe it needs change, it needs transformation, de cura, healing, mas não há cura, não há um remédio a ser oferecido sem antes não reconhecer a nossa doença. but there is no healing, no medicine to be offered before we recognize our sickness. Em que nós temos falhado como igreja? And what have we been failing as a Em church? que eu tenho falhado como cristão, como filho de Deus? In what have we been failing as Christians, as children of God? Espírito Santo, Holy Spirit, traga a revelação ao nosso coração. bring revelation to our hearts. Nos mostra as áreas fracas da nossa vida. Show us the weak areas of our lives. Mostra os pecados que nós estamos cometendo, Show us the sins that we are committing, consciente e the inconsciente. conscious sins and the unconscious sins. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome do Senhor In Jesus. the name of Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor. We pray to you. Traz um arrependimento genuíno em nosso coração. For bring a genuine repentance in our hearts. Em que nós temos falhado, Senhor? In what have we been failing, Father? Talvez seja na confissão da nossa fé. Maybe it's in the confession of our faith. De pregar para as pessoas que estão em nossa volta. Maybe it's while we haven't been able to Fala- preach to people around Falar us. do amor de Jesus. To speak of the love of Da Jesus. salvação em Cristo Jesus. Speak of the salvation in Christ Jesus. Que Deus nos ofereceu através da obra da cruz. That God offered to us through the work of the cross. Talvez são vícios na nossa vida que ainda precisa ser tirado, arrancado, mas precisa de um arrependimento. Maybe there are some addictions in your life that needs to be removed, but it needs repentance. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, Nós oramos a Ti, Senhor. we pray to you. Não Father. queremos perder a essência do Evangelho. We don't want to lose the essence of the gospel, O arrependimento. the repentance. Nós queremos reconhecer, Deus, que nós estamos debaixo do juízo de Deus. We want to recognize, Father, that we are under the condemnation of God. Nós estamos debaixo da condenação eterna. We are under the eternal condemnation. Como o Senhor diz na sua palavra, As it is in it todo says in your word, aquele que crer e for batizado será salvo. that all those that believe and are baptized may be Mas saved. quem não crê já está condenado. But those that do not believe Porque is não already condemned. creram na vinda do Filho de Deus. Because they haven't believed in the coming of the Son of God. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Se você nunca confessou Jesus com a sua boca, If you've never confessed Jesus with your mouth, talvez você creia que Ele é o Filho de Deus, maybe you believe that He is the Son mas of ainda God, não é o suficiente. but that's not enough.
Talvez você está aqui nos visitando pela primeira vez. Maybe you're here visiting us for the first Talvez você time. está vindo aqui já há alguns dias. Or maybe you've come here a few other times. Mas você nunca confessou Ele But publicamente. you've never confessed Him publicly. Você nunca fez uma oração de arrependimento diante You've dele. never made a prayer, a confession of repentance before Him. Eu te convido agora em nome de Jesus. I'd like to invite you right now, Aí no seu lugar onde você está. wherever you are in this moment, Eu queria que você levantasse a sua mão. I'd like you to just raise your hand. E que você orasse a Deus neste momento. And that you would pray to God right now, Juntamente comigo. together with me, Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Se você reconhece pecador. If you recognize yourself as a sinner, Que você precisa da salvação. Da ação de Deus. if you need the action of God in your life, Eu te convido em nome de Jesus. I'd like to invite you now in the name of Jesus A levantar as suas mãos aos céus. to raise your hands to the E heavens se render como um pecador miserável. and just surrender yourself as you are, Como as a sinner, aquele homem que Jesus disse. as a sinner, as a man that Jesus said, Que ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou o pecador. as that man that repented before the Lord, and he would hit his chest and say, have mercy on me, Lord, for I am a sinner. Repete comigo. So repeat after me. Senhor Jesus. Lord Jesus, Senhor Jesus. Lord Jesus, Eu te peço perdão I ask for forgiveness pelos meus pecados. for my sins. Eu reconheço I recognize que eu preciso that I need mudar de vida. to change my life. Eu preciso do teu perdão. I need your forgiveness, Lord. E eu quero confessar o Senhor nessa tarde. And I want to confess you in this afternoon Como Senhor e Salvador da minha vida. as my Lord and Savior. Eu creio que o Senhor, Deus, o ressuscitou Jesus dentre os mortos. I believe in the Lord, and I believe that you were resurrected among the dead. Eu entrego a minha vida a Cristo nessa And I tarde. surrender my life to Jesus Christ right now. E escreve, Senhor, Father, and write meu nome no livro da vida do Cordeiro. my name in the book of life, Father. Eu não quero ser condenado com o mundo. I don't want to be condemned with the world. Me salva, Save me, porque sou pecador. for I am a sinner. Desde o ventre da minha mãe. Since I was in my mother's womb, Iniquidade eu fui formado. Father, in iniquity I was formed, Em pecado me concebeu a minha mãe. and in sin I was given birth. Então eu te peço, me salva. So I ask, forgive me, Em nome de Jesus. and save me in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Glória a Deus. Glory to the Lord. Glória a Deus. Glory Você to the pode dar um Lord. forte aplauso ao Can you Senhor? praise Him? Give Him my hand. of Em nome de praise. Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.